Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Vamos para mais um vídeo aqui. Hoje nós vamos falar sobre fake out ou breakout e espero ajudar vocês aí a entender o mercado com esse conteúdo. Bora lá, galerinha! Bom, vamos entender aqui, tá? Primeiro o conceito fake out. Então, para a gente ter um rompimento falso, geralmente o mercado está um pouco lateralizado, né? Então nós temos aqui um mercado trabalhando numa trade range, né? Então você pode ter, né, um rompimento falso, né? Você acha que vai romper a estrutura e o mercado, né, faz esse movimento. A mesma situação nós temos aqui para o mercado rompimento falso e o mercado dá porrada. Então você vai começar a juntar o que a gente já falou nos outros vídeos, área de liquidez, trade range, mercado lateral, estrutura. Então nós vamos prestar bastante atenção, tá, galerinha, nesses pontos aqui, tá? E breakout, o que seria o breakout? Você tem uma estrutura, né? Você vem trabalhando uma estrutura e o mercado tem um movimento de drop, né, definido, quebrando estrutura. Então, é um momento do mercado. O fake out, se ele está em trade range, né, você tem aqui um movimento que ele está lateralizado, né, e você já tem uma estrutura definida de drop ou uma estrutura definida de rally, né, o que acontece? A correção pullback é lento. Então você acha que é um rompimento aqui e o mercado faz isso aqui. Então aí entra o imbalance, vai entrar tudo que a gente vem falando, né, de informação que tem no gráfico para vocês juntarem aí para saber ler o mercado cada vez mais com detalhes e contexto, tá? Então você tem um movimento definido aqui. O mercado tem uma correção devagar, né? Então ele faz um rompimento falso e continua, né? Então vocês vão juntar liquidez, né? Onde são as áreas de liquidez? Então o breakout ele vem do movimento, tá? E ele rompe com movimento de força, seja ele um rally, né? Então pode ser um rally ou pode ser, né, um drop. Então, rally, movimento de força definido, certo? Ou drop. Então, você tem movimento de força definido, certo? Então, essa é a diferença de breakout e fake out, tá? Aqui eu peguei o AUD USD, gráfico de 60 minutos, o que eu estou falando aqui serve para o 15 minutos para cima, tá? Então tudo que eu faço é a partir do 15 minutos, o conceito, analisar contexto, força e direção do mercado. Então aqui a gente já tem alguns exemplos, né, de rompimento falso e de quebra de estrutura, né? Então tem essa diferença de fake out e quebra de estrutura. Então, por exemplo, olha esse movimento aqui. Nós temos um drop definido e uma supply, certo? Olha só, você fala assim, é rompimento. Mas você olhou a estrutura de reversão, rally, base, drop. Como é que o mercado subiu? Né? Você vê que ele faz uma acumulação, movimento, desce e faz esse movimento. Aí você acha que rompe aqui e você entra comprado. O que o mercado faz? Te estopa. Isso aqui é o fake out, que é o, né, a galera usa aí, é o fake out. Então você já tem a informação do drop ali definido. Você tem uma estrutura completa definida. E você vê que o mercado voltou lento. Tá vendo? Com muita correção à origem. Então tem que juntar lá supply e demand, liquidez, drop definido, drop base drop, rally base drop, drop base drop, né?
rally, base, rally, vai juntar tudo, galera. E aí, com essa informação, e eu tenho a supply, você não vai olhar essa estrutura. Você tem que olhar a estrutura de origem. Agora, e se o mercado faz esse movimento? Então ele rompe a estrutura, faz o boss aqui, rompe a estrutura, faz correção e passa. Opa! Aí já é outro contexto. Aí já não é fake out, não é rompimento falso. Aí ele está mostrando, quebrando a estrutura de baixa. Então já é o breakout. E aí ele pode voltar aqui e fazer o movimento aí de continuidade. Lembra? Impulsão, correção. Tem que juntar o quebra-cabeça, do básico até pegar um conceito mais complexo. Tá? Então aqui a gente tem um fake out. Beleza? Parou numa supply. O breakout, onde é que eu posso identificar o breakout? Então aqui também a gente tem movimentos que definiu uma estrutura. Aqui sim, eu tenho drop, base, drop. Isso é uma quebra de estrutura. Tá? Isso é um breakout. Então ele quebrou a estrutura. Aí ele quebra a estrutura e dá continuidade. Aqui ele para numa estrutura que ele veio a primeira vez, que é uma fresh zone. Aqui não, ele dá continuidade. Então ele quebra a estrutura e define o drop. Então olha o momento de força do mercado, drop definido. Então você vê que aqui rapidamente, olha lá, padrões de reversão. A gente vai ter um vídeo aí de price action futuro aí, tá? Então olha a reversão aqui do movimento. Isso aqui é padrão de reversão no contexto do supply, rompimento falso. Então, se eu esqueço de olhar a estrutura, analisar e marcar minha estrutura, eu posso ser induzido ao erro e rapidamente o mercado reverte. Então, você vê aqui, ó, um movimento que o mercado está numa lateralização, movimento que o mercado trabalhou, né, muito na região, vem na demanda, volta, certo? Então, aqui você tem a reversão rápida. Então, todo movimento que geralmente é fake out, você tem o mercado devolvendo tudo rapidamente, né? E, claro, analisando o contexto aqui, tá? Então, aqui, outro movimento de fake out. Então, você tem aqui, olha lá, o drop definido que acabou de quebrar a estrutura, né? Você tem um drop definido que acabou... Então, olha só na visão macro, você tem drop, base, drop. Então, olha só, a supply aqui, o que é isso daqui? Fake out. Então, ele vem, olha lá, ele vem no imbalance aqui. Ele vem buscar aqui, ó, regiões onde tem muita força de venda, onde tem liquidez. Então, olha lá, o mercado rapidamente faz reversão. Então, você vê que ele já consegue anular. Olha aqui, ó, olha o dropzinho anulando aqui, ó. Ele já consegue fazer o drop, faz a correção e vem. Aí sim, aí nós temos o conceito de onde ele quebrou a estrutura aqui. Olha onde ele para. Olha a demanda aqui, vamos buscar liquidez. Mas olha só, eu ainda tenho o drop, base, drop. Então, olha a venda. Então aqui não é momento de comprar, porque é a primeira vez que ele vem aqui. E eu tenho o drop definido aqui. Então esse aqui é o fake out. Então o breakout, olha só, e depois ele faz o breakout. Então aí entra o quê? O breaker block, o order block. Então você tem o movimento de supply aqui. Faz o fake out, beleza. Você faz muita grana aqui, né? Nós estamos falando do gráfico de 1 hora. Aqui tem bastante pip aqui, né? Vamos ver aqui quantos pips tem aqui, ó, nesse movimento aqui, ó, vendendo aqui, buscando aqui a região. 35 pips. Isso aqui é bastante, tá, galera? É 350 pontos. Certo? Então, aqui é o fake out.
esse movimento aqui é o breakout. Então, ele anula, ele já fez o rompimento falso, voltou, olha só o movimento de força. Então, aqui nós temos, olha lá, rally, base rally. Numa estrutura maior, olha lá, quebrou a estrutura. Quebrou a estrutura. E aí nós temos o movimento breakout. Então ele quebra uma estrutura importante que era drop. Ele passa forte. Olha lá a correção na estrutura. Impulsão, correção e o mercado da continuidade. Então aqui é o breakout e aqui esse movimento aqui, tá? É o... Tô viajando aqui, meu. É o fake out. Tá? Da mesma maneira que é fake out. Fake out. Rompimento falso. Tá? A mesma maneira que você pegar lá, estrutura, lateralização. Você tem uma demanda aqui. Você tem uma quebra de estrutura aqui. Você tem um rally definido lá, quebrando estrutura. Então você vê que o mercado não teve continuidade aqui. Olha lá, ele respeitou um rally base rally, microestrutura. E fez o quê? O breakout. Então esse movimento aqui, ó, esse movimento aqui é breakout. Ele quebra uma região importante. Aqui é fake out, ele ainda não quebra uma região importante. Por quê? Não tem continuidade. Aqui, além de ele mostrar o quê? Força no movimento, opa, ele quebra a estrutura. Então, é um breakout, esse movimento. Olha a diferença. E aqui, ele faz um fake out. Olha o liquidity aqui, ó. Certo? E aí ele para numa região de demanda. Então, ó, esse movimento é o fake out. Rompimento falso para venda. Por quê? Olha a força que você definida de rally. Certo? Então o cara que compra aqui, que compra resistência, ele estopa. O cara que vende rompimento de suporte, ele estopa. Porque ele acha que é rompimento, ele acha que é rompimento, não vê o contexto. Certo, galerinha? Então essa é a diferença de fake out para breakout. Vamos pegar um exemplo rápido aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, aqui nós podemos considerar, olha só, você tem uma máxima aqui e você tem aqui uma máxima. Olha lá, isso aqui é fake out. Provavelmente, ó, vamos pegar aqui, ó, esse alinhamento. Existe uma supply forte aqui, ó. Tá? Nem tinha olhado ainda. Vamos buscar essa informação. O que que ele tem lá? Olha lá, origem de movimento. Olha lá, breakout, vendo, ó, breakout. Então, quebra de estrutura, olha como ele retorna. Né? Ó, isso aqui podemos dizer que é fake out, que o mercado retorna. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, tá, galera? Cuidado. Então, precisa ter muito contexto, analisar a estrutura. Então, você vê que a origem do movimento aqui foi onde ele fez o rompimento falso. Então, você acha que é rompimento, olha lá, ó, como ele tem essa informação, olha lá, rompimento falso. Tá? Então você vê, eu preciso definir muito a estrutura, marcar bem as regiões, entender o que eu tenho definido de drop, entender o que eu tenho definido de rally, certo? Entender estruturas de reversão. Então, por que que o mercado fez um rompimento falso aqui? Porque eu tinha uma estrutura importante de rally, base, drop. E ele rompe aqui, sendo que ele vem a primeira vez numa supply. Então, isso aqui é fake out. Tá? Outro movimento que você pode analisar aqui, ó. Vendo? Eu tenho um rally definido, eu posso considerar essa base aqui demanda, e você tem muitas informações aqui que você fala, nossa, parece ser um suporte bom. Né? E aí você tem o que aqui? Esse movimento. Esse movimentinho aqui, ó, que você, por exemplo, pensa que é um rompimento aqui,
você é estopado. Então você vê, o mercado sempre está fazendo essa manipulação de rompimento falso. Aí, olha só o que eu tenho definido aqui, drop. Opa, eu já venho de um drop. Eu tenho um drop definido quebrando estrutura. Então, rompimento falso. Venho numa demanda. Sou estopado. Aonde que ele vem? Ele vem numa região que tem força. Certo, galerinha? Então, espero ter ajudado vocês aí. Se gostou, deixa aquele like, compartilha o vídeo, segue a gente aí para mais vídeos. Valeu!